perto, ninguém é normal. Mas nem o Thales, né? Estamos aqui com o Thales de Carvalho, médico, cardiologista, e você foi presidente da Medicina do Esporte, né? Tem uma associação da Medicina do Esporte. Por que um médico vai se interessar por esporte, Thales? Vamos começar por aí? Antes de te apresentar? Bem, antes de ser médico, eu já gostava de esporte. Sempre gostei de praticar exercício. E já como médico, como cardiologista, eu comecei a receber informações da importância da atividade física do exercício para a saúde, para beneficiar a saúde. E me aprofundei nisso. Enquanto eu era médico praticando a medicina de forma convencional em São Paulo, na UTI, no Hospital do Servidor Público do Estado, no Hospital das Clínicas, onde eu fiz a minha formação de cardiologista, no começo do INCOR em São Paulo, me especializei em hemodinâmica, em cateterismo cardíaco, depois de ter me especializado na clínica da cardiologia. Mas, praticando essa medicina já como profissional, eu usava o exercício como um hobby, inclusive o aprendizado a respeito do exercício. Então, me especializei em medicina do esporte na USP, na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, naturalmente, e em fisiologia do exercício na Escola Paulista de Medicina. Tive duas formações, duas especializações nessa área. Ou seja, lá São na Paulo USP, ainda. eles já falavam que já existia essa medicina do esporte? Já existia esse termo ou não, na tua formação? Existia da seguinte maneira, o exercício ele é relacionado ao esporte, à competição. O médico atuava nesse contexto, muito pouco do exercício usado como recurso de prevenção, de tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, doença coronária, insuficiência cardíaca, doenças metabólicas como obesidade, diabetes, doença pulmonar crônica, muito pouco disso. Ou seja, o atleta querendo, através da medicina, aprimorar a sua condição física, isso já existia. Agora usar o esporte de modo, né, esses espaços competitivos, esses espaços de entretenimento que é o esporte, para fazer com que a saúde nossa ficasse legal, ainda era incomum. Para a promoção de saúde era, pelo menos nos cursos que eu fiz, inclusive em bons centros universitários, isso era muito incipiente, eu sentia falta disso. Então eu me tornei praticamente um autodidata nessa... Você fez história, você é uma referência aqui em Santa Catarina, e eu me lembro muito bem, RBS na época, e você, Globo também, o pessoal fazendo entrevistas contigo, onde você fala, não, esporte pode ser a dança. Como é que foi essa época onde você fomentou ou popularizou essa noção para o pessoal aqui, hein? Então, vale a pena a gente abrir um hiato, porque isso aconteceu de eu ter vindo para Santa Catarina por causa da crise dos 40. Então, na crise dos 40, morando em São Paulo, já chegando aos 17 anos de formado em medicina, praticando aquela medicina convencional e tendo como hobby a medicina do esporte, falando sobre isso, procurando entender melhor o impacto do exercício na saúde, sensu lato, na saúde não somente física, mas na saúde mental, na importância dessa atividade no contexto social também. Na crise dos 40 eu resolvi trocar de cidade. Você saiu de onde? E não trocar de casamento. Vim de São Paulo para cá com a mesma mulher e os 4 filhos. Então daí que eu cheguei aqui. Mas eu já conversava sobre isso em São Paulo. E o meu vínculo com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte é nacional, porque sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Então, aqui eu comecei a desenvolver esse outro lado meu, que é de me aprofundar já de maneira formal no exercício físico. Daí eu me tornei professor universitário na UDESC. E olha só, é aí que eu conheci o Dr. Thales. Daí eu te conheci na UDESC, não, te conhecia antes, né, acho que no Oxford Park e tal. E na UDESC eu cheguei a fazer a parte teórica do curso de Medicina do Esporte. E lá na UDESC muita coisa aconteceu, eu vou depois voltar para você agora. Então você vem com a Gabriela. Os 4 filhos. Os 4 filhos foram lá morar no Oxford Park. Foi aí que você me conheceu, eu cheguei de São Paulo. Sim. E perguntava em São Paulo, quem te convidou para ir para Florianópolis? Ninguém, eu resolvi ir. Como? Você vai trabalhar onde lá? Não sei, eu vou ver o que eu faço lá. Bom, você é um responsável, você está com a vida estabelecida aqui, etc. Não, a gente tem... Deixa aposentar para ir para lá, já que você gostou da cidade.
Veja que Olha absurdo. só, o que você considerou para sair lá de São Paulo e vir para Santa Catarina? Porque eu tenho uma história parecida aí, mas o que você considerou? Por que você escolheu aqui? Você já conhecia aqui? Não, foi a primeira vez. Eu vim passar umas férias em Itapema e resolvi passear, vim conhecer Florianópolis. Na hora que eu passei pela ponte, estava um dia maravilhoso, como hoje. Eu E falei para a tá lindo Gabriela, mesmo, é? Tá falei para Gabriela, a gente vai morar aqui, viu? Acho que a gente vem morar aqui. Olhei em volta, porque eu já estava pensando em sair de São Paulo, em função de procurar um lugar mais tranquilo, para educar meus filhos que estavam na infância ainda, mas os mais velhos já estavam chegando aos 10 anos, 9 anos, já estavam chegando nesse ponto aí, já estavam pensando neles na adolescência. E tinha convites para ir para Ribeirão Preto, tinha possibilidade de ir para o interior de São Paulo. A Gabriela é de Belém, então você podia também ir até lá para o norte, Então, né? poderia pensar em ir para lá. Mas daí eu falei, não, já que é para mudar, vamos mudar para o lugar onde eu gostaria de passar sempre férias, porque assim eu já moro no lugar das férias, entendeu? Foi essa que foi a lógica. Nicho. Não foi nada. Agora o Deu pessoal que está certo nos isso. vendo aqui, daqui a pouco vai todo mundo pensar em vir para cá, porque realmente foi uma acertada vir para esse estado que é muito legal. Um estado um dos mais europeus, um dos mais assim desenvolvidos e tranquilo, ainda é tranquilo para morar. Daquela época para cá mudou alguma coisa a cidade? Mas eu vim principalmente pela natureza. Quando eu pensei em vir para cá, eu não pensei na cultura, não pensei no ambiente de trabalho que eu iria encontrar aqui. Eu não pensei muito no que aconteceria logo a seguir e que aconteceu. Foi uma coisa assim, meio de impulso mesmo, sabe? Mas que já vinha sendo amadurecida. Agora você nasceu aonde? De que cidade que você nasceu? Eu tenho que parar, às vezes eu paro para pensar onde eu nasci. Porque eu nasci em Lorena, São Paulo, morei em São Paulo, morei no Rio, com 10 anos fui para Belém, fiquei 13 anos em Belém eu fiz ginásio científico, faculdade. A minha sorte é que a Faculdade de Medicina de Belém é a quarta do Brasil, deve ter 110 anos mais ou menos hoje em dia, e era muito boa naquela época. Ainda as universidades federais estavam num bom momento, e Belém tem um forte vínculo com a pesquisa em função da Amazônia. Então tinha doenças tropicais, a gente tinha muitos professores de doenças tropicais, etc., que inclusive vinham do exterior, pesquisadores que moravam lá. Então o curso foi bom. Tanto quando eu me formei em Belém, um pouco depois de 23 anos, fiz 24 anos no fim do ano de formatura, vim para São Paulo, não tive nenhuma dificuldade de me adaptar a São Paulo. Chegando ao Hospital das Clínicas de São Paulo, naquele início de Incor, fiz a minha formação de cardiologia no Hospital das Clínicas da USP, fiz concurso, fui trabalhar na UTI do Hospital de Servidor Público do Estado de São Paulo, que é a segunda UTI do Brasil, em tempo de fundação, uma UTI grande. Então sempre trabalhei em ambientes bons em São Paulo e o curso de medicina que eu fiz em Belém possibilitou isso. E você fez amigos também em Belém, porque eu sei que o Geraldo Salles, que é um dos membros da Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural, né, viu a sua live com a gente, você e a Guta, falando sobre medicina do esporte, falando sobre esporte e saúde, e ele mandou um abraço para você. Eu sei que tem uma pessoa que lá, algumas pessoas devem te conhecer lá em Belém. Você chegou o que você fez em Santa Catarina foi criou a Cardio Esporte, ou seja, você fez histórias aqui. Essa história é um modelo que você buscou de onde? Então, quer dizer, na realidade, refletindo melhor, conversando aqui com o meu psiquiatra, ele vai me ajudar a entender melhor o que aconteceu. Eu acho que a mudança aconteceu em função de eu já não estar contente com o que eu estava fazendo em São Paulo, praticando uma medicina convencional que eu já criticava. Então, com a mudança para cá, eu mudei a forma de atuar como médico. Eu me tornei professor universitário, fui dar aula no Centro de Educação Física, hoje é Centro de Ciências da Saúde, e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina. Só tinha o curso de Educação Física, hoje tem de Fisioterapia também. Resolvi fazer doutorado, então me aprofundei no estudo do exercício físico, das repercussões do exercício. Lá eu criei um núcleo de cardiologia e medicina do exercício. Na UDESC. Comecei a tratar cardiopatas graves, que tinham indicação de cirurgia cardíaca, etc., com exercício, colocando exercício e a mudança de hábito de vida como o aspecto principal do tratamento. Então comecei a colocar no exercício pacientes que tinham sido encaminhados por alguns médicos para cirurgia. E tanto comentavam na cidade, chegou um maluco de São Paulo que vai matar um atrás do outro.
mas eu tinha fundamentação científica para entender que o exercício bem aplicado pode resolver a situação. Então vamos ver, olha só, prevalece na medicina uma atitude mais radical. Então se eu tenho uma obstrução da coronária, as artérias que irrigam o coração, muito se tira uma artéria aqui, uma veia de uma parte e se faz a cirurgia. Então é uma ação importante, claro, mas é uma ação mais, vamos lá, drástica. Intempestiva comparado com uma reabilitação não cirúrgica. Veja qual é a lógica. É uma situação, é uma proposta intempestiva para resolver um problema crônico, estabelecido cronicamente. É uma proposta intempestiva para resolver e tratar uma doença crônica não transmissível, que é uma doença que vai persistir na vida do sujeito, inevitavelmente. Eu não estou dizendo que isso não tenha cabimento, isso tem cabimento em pacientes selecionados. O que acontece aqui no Brasil, em razão da cultura, em razão dos conflitos de interesse, tem influência do interesse econômico, uma série de coisas, existe um excesso de utilização de algo que deveria ser exceção no tratamento, que se tornou a regra. Então a gente pega um paciente, por exemplo, com doença coronária que você falou, como a coronária obstrutiva. Se eu conseguir estabilizar a doença, se o paciente estiver estável clinicamente, não há razão para eu intervir com cirurgia. E como é que pode se estabilizar? Como é que pode estabilizar o paciente? Olha só, o stent, aquele negócio que se coloca na artéria para abrir, é uma cirurgia. É um tratamento intervencionista, é um tratamento invasivo que vai substruir a artéria e vai deixar uma estrutura lá que mantém a artéria aberta. Só que aquilo, a princípio, instabiliza a doença. Porque qual é o tratamento da doença coronária, qual é o objetivo da doença? É você fazer com que uma doença que é crônica, que vai persistir, que tem placas que estão obstruindo, às vezes pouco, às vezes moderadamente, ou até muito, uma artéria, estabilizar essas placas para que elas não causem um evento, que é o evento que a gente quer evitar quando trata, um evento de desfecho duro, que é a morte, que é o infarto. Então, e como é que acontece isso? Acontece isso porque uma placa dessas, muitas vezes pequena, e não está causando nenhum problema, ela rompe. Extravasa o conteúdo interno da placa, que em contato com o sangue que passa sobre ela, desencadeia a formação de um trombo, que causa uma obstrução súbita. Então o sujeito não está sentindo nada, o sujeito está praticando o seu esporte, e de repente cai duro. Ou tem uma dor forte no peito e infarta. Quer dizer, essa obstrução pode causar de imediato um fenômeno elétrico, uma arritmia ventricular, uma parada cardíaca que tem que ser revertida com desfibrilador, etc., com massagem cardíaca, ou pode causar uma obstrução que não mata o sujeito, mas mata o músculo cardíaco, necrosa o músculo. Então, quer dizer, tem cabimento você pensar no procedimento intervencionista quando você não consegue estabilizar a situação a ponto de iniciar um tratamento verdadeiro. O tratamento verdadeiro da doença é um tratamento que estabiliza a placa, dificultando muito que ela rompa e cause o evento aterotrombótico, que é esse da obstrução súbita, que causa infarto do coração, causa infarto do cérebro, ou seja, etc. O bom senso sugere, poxa, faz para algo crônico uma intervenção mudando o hábito de vida dessa pessoa. Exatamente. Através do quê? Exercício? Como é que é a estratégia terapêutica dessa doença? Tem uma base. A base que pode resolver grande parte das situações, não somente de quem tem coronária obstruída, mas de quem está com diabetes tipo 2, de quem está com hipertensão arterial, né? É mudança de estilo de vida, é passar a se alimentar de forma correta, deixar de fumar, usar drogas de forma inadequada, porque o álcool mesmo não deixa de ser um problema. Isso aqui não é pinga não, isso é água, hein? Ó, quando consumido de forma exagerada. Então, quer dizer, na realidade a mudança de estilo de vida consiste de 4 pilares. Prática regular de exercícios físicos, remoção de hábitos nocivos, como cigarro, por exemplo, excesso de bebida alcoólica, mudança de hábitos alimentares. Então, na verdade, é uma alimentação equilibrada,
baseado em alimentos naturais, frescos, integrais, uma alimentação completa, que tenha de tudo. Mas que em cada refeição ela seja completa. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. E o que te interessa de perto são estratégias para modular o estresse. Eu costumo dizer, não se livre jamais do estresse. Você modula o estresse de modo que você viva bem com o estresse que te joga para frente. A falta de estresse é um desastre, o excesso de estresse é outro problemão. Então é modular o estresse para que o indivíduo funcione bem. Então essa base resolve grande parte das vezes. Tem estudos mostrando que só essas atitudes, ou esse conjunto de mudanças, consegue estabilizar uma doença aterosclerótica ou até reverter. Consegue promover uma desobstrução parcial da artéria, com consequências colaterais, que se chama, muito interessantes, porque melhora a qualidade de vida, você está desobstruindo a artéria parcialmente, está restabelecendo o fluxo, ao mesmo tempo está melhorando a mente da pessoa. Tá... Comprovadamente, né? Porque vocês têm uma série de... Isso não é um grupo só daqui de Floripa, Tales de Carvalho, é um grupo amplo, né? Você tem outros... Isso é uma base científica. Hoje a ciência, na cardiologia, permite dizer explicitamente, ou afirmar com veemência o seguinte: o tratamento de uma doença coronária estável, clinicamente estável, não exige intervenção. A intervenção, ao invés de ajudar, pode atrapalhar a situação. Criar uma nova situação com aquele stent, por exemplo, de formar trombos, por exemplo. Aumenta a possibilidade de trombo, tanto que quem faz uma angioplastia tem que, pelo menos durante um longo período, um ano, um pouco mais, um pouco menos, ao invés de usar um antiagregante plaquetário, usar dois. Não basta aspirina, tem que usar um clopidogrel, tem que usar um antiagregante mais moderno, que custa muito caro, porque a chance de entupir a artéria aumenta naquele período, de entupir bruscamente, porque instabilizou a placa, entendeu? E não resolve o problema nas outras regiões em que não se colocou stent. Então vira uma loucura de stents recorrentes e o que é pior, transformando o sujeito num sujeito medroso, num sujeito que não vê como perspectiva a melhora de vida em si. Quer dizer, quando se fala em atividade física, as pessoas põem o pé atrás. Não, você é um cardiopata, tem que fazer menos. Toma cuidado com o que faz. Quando na realidade a lógica da reabilitação, por exemplo, por meio do exercício, é um condicionamento físico, é um treinamento físico, de modo que quem pode fazer mais, deve fazer mais. Quem pode andar rápido, independente de ter coronário entupido, ou ser diabético, seja o que for, se pode andar mais rápido. E a gente documentou isso em exame ergométrico, por exemplo, teste cardiopulmonar, como a gente faz na clínica, deve andar mais rápido. Quem pode correr não tem porque só andar rápido. E a ideia é um programa completo de condicionamento físico, que inclui também exercícios resistidos, que é a tal da musculação, exercício de flexibilidade, e diversificando, é um pacote completo de exercícios. Ou seja, tem algum... Na época eu falei do teste da milha, né? Acho que na nossa live, o teste da milha era um teste... De caminhada, sim. De caminhada para poder saber qual é a quantidade de exercício, qual a velocidade. Mas você simplificou muito na nossa live, naquela conversa que nós tivemos, onde você falou de forma simples, a pessoa tem que sentir um determinado exercício, principalmente naquilo que ela gosta. De início, exercício bom para qualquer um de nós, para qualquer pessoa que está se interessado em iniciar uma programação de exercícios ou quer se aprimorar nesse contexto. Exercício bom é um exercício que você faz com certo prazer, cansa, mas não se cansa em demasia, se sente bem, relativamente bem enquanto pratica, e muito melhor quando no pós-exercício. Ou seja, passa a funcionar melhor. Melhora o humor, melhora a qualidade do sono, melhora a disposição para o trabalho, melhora a vida do mundo. Agora eu pergunto, Dr. Tales, o sexo pode ser usado como exercício também? O sexo pode ser usado como exercício, mas o sexo pode ser melhorado por causa do exercício. Uau, como é isso? Uma das coisas que se beneficia com o exercício é o tratamento da disfunção sexual. A disfunção sexual, tanto em homens quanto em mulheres, tem um componente muito importante circulatório, de fluxo sanguíneo, que permite, por exemplo, a ereção, e que dificulta a ereção no caso de disfunção erétil. O exercício físico aprimora tremendamente o fluxo sanguíneo, não somente coronariano, como a gente estava falando, porque abre circulações colaterais,
faz com que as artérias se relaxem mais, aquela plaquinha está obstruindo menos, fiquem menos enrijecidas e favorece o fluxo também na esfera genital. Olha aí, ó, olha aí, ó. Já tem um monte de gente aí já marcando a academia. Então, para homens, por exemplo. O Deco também, que está aqui assistindo, já está querendo marcar academia. O Rei, então, já vai estar quase largando a gente para fazer exercício. Ajuda a tratar de disfunção erétil, ajuda a prevenir a disfunção erétil. E em mulheres também, a relação sexual depende muito do fluxo sanguíneo que permite lubrificação dos órgãos, permite que o ato sexual aconteça com o maior prazer. E o exercício é um potente ansiolítico e antidepressivo. Com certeza. Por meio do exercício, o sujeito melhora a autoimagem, a autoestima. E com o exercício, eu estava conversando com eles há pouco antes, na medida que você começa a praticar exercício, você começa a se conhecer melhor. Começa a adotar hábitos interessantes também que vão facilitar o próprio exercício. Começa a se alimentar melhor, bebe menos, precisa beber menos para relaxar, para dormir. Então, quer dizer, é um conjunto de consequências que é um efeito dominó desejável, quer dizer, vão várias pedrinhas ruins caindo e abrindo campo. E o exercício também é uma oportunidade. O próprio esporte, ele aproxima a gente dos outros, né? Então, é uma forma de integração também. Mas tem algumas questões que estão vindo aqui na minha cabeça, porque ninguém está mandando perguntas hoje. Até mesmo porque a gente está gravando aqui, né? Mas olha só, a contradição na medicina. Você falou algo da cardiologia que eu vejo em outros lugares. Então, assim, o que o bom senso prega é estabilizar um quadro crônico, né? Através de exercício, alimentação, hábitos saudáveis e tal. Na obstetrícia tem a contradição também. Aquilo que era para salvar a cirurgia, né? A cesariana, de repente vira como primeira escolha em muitos lugares. O Brasil é um dos piores países ainda, infelizmente, em termos de incidência, índice de cesariana. E a gente vai para outras áreas, a gente vai ver que existe uma contradição. Mas por que como é que é? Se a arte médica se baseia em ciência, por que na nossa profissão tem tantas contradições assim? Você tem ideia do que isso... Eu imagino. Nesse tempo de estrada, a gente vai conhecendo melhor o caminho que a gente está trilhando e conhecendo melhor o que circula em torno, né? O que caminha junto com a gente, nem sempre no mesmo sentido, no mesmo interesse. Mas veja o seguinte, a medicina é contaminada pelo interesse econômico, isso é indiscutível. A indústria farmacêutica é muito importante, mas ela depende de dinheiro. Prescrição. Muito investimento que vem e tem que ter retorno financeiro. Mas o Brasil é um país realmente que a gente deve considerar esses aspectos que você comentou. É um país no qual se pratica muita cesariana, é um dos campeões cesarianos no mundo, é um país que é um dos líderes de intervenção de angioplastia coronariana no mundo. Eu acho que é um dos países que tem mais farmácias. É um dos países que tem mais cirurgias plástica. Provavelmente é um dos países que mais se usa ansiolíticos, antidepressivos, inclusive sem grande controle. Então é um país em que a medicina age de uma maneira muitas vezes inconsequente, tentando resolver problemas complexos, problemas crônicos, com uma solução mágica imediata. Daí entra o ansiolítico, ao invés de procurar saber o que você pode fazer para dormir melhor, para funcionar melhor, se exercitando, se alimentando melhor, fumando menos, bebendo menos. Dá um calmante para ele, dá um antidepressivo para ele. Na psiquiatria, por exemplo, eu não vou isentar a psiquiatria não sei se é uma questão particular do Brasil, mas assim, na psiquiatria, todos nós sabemos que não existe com remédio a possibilidade de curar ninguém. Então, muitas vezes o médico, psiquiatra, que é inadmissível, o neurologista, né, que está muito próximo dessa nossa área, às vezes o clínico faz uma intervenção química sobre o sintoma psiquiátrico, mas não informa, não orienta o paciente que aquela é uma intervenção paliativa sobre os sintomas. E há médicos que dão muita droga, muitas
muitos tipos de medicações em alta dose. Isso. E nem sequer fala ao paciente que o único recurso de cura é a psicoterapia, é entender, é mudar, é mais ou menos como a reabilitação. Eu vou fazer um paralelo então, exatamente isso. Então, como é que funciona na cardiologia? Quando você pensa, por exemplo, em doença coronária, hipertensão, enfim, essas doenças que vocês adquirem no decorrer da vida e muitas vezes a genética importa nisso, os hábitos de vida com certeza influenciam, enfim. As circunstâncias de vida acabam interferindo. É uma pirâmide. A base do tratamento é isso que a gente está falando há algum tempo aqui. Tem esses pilares, exercício físico, alimentação adequada, não é restritiva, uma alimentação completa, adequada, com alimentos naturais, frescos, evitando esses plásticos da vida, evitando alimentos processados ou ultraprocessados que parece, mas não é o que você está comendo, né? Questão da modulação do estresse, etc, etc. Obviamente vai precisar de remédio. Mas se você tem uma base forte, vai usar menos remédio. Você vai controlar mais facilmente a pressão, você vai controlar, no caso da doença coronariana, vai ter que usar provavelmente uma aspirina, vai usar um remédio para reduzir o colesterol, não precisa muito mais que isso. Se precisar, usa um pouco mais. E excepcionalmente você vai usar a intervenção, que é o caso da angioplastia, da cirurgia, etc., que salva vidas. Veja, a angioplastia, nos infartados, se alguém está infartando, a artéria entupiu, o músculo está morrendo, tem que desentupir isso urgentemente. Obviamente esse sujeito vai ter que ir para uma angioplastia. Esse cara está instável clinicamente, eu falei desde que estável clinicamente, ele está infartando. A angioplastia salva o coração dele, salva a vida dele, é um procedimento obrigatório. A cirurgia é um paciente que mal consegue andar, tem angina, está com medicamento pleno, tem que resolver isso, mas isso não é a regra. Não pode ser regra. Isso é exceção. Então, ou seja, agindo dessa maneira, no Brasil essa pirâmide está de cabeça para baixo. O sujeito faz uma angioplastia, faz uma cirurgia e continua comendo errado. Se você tivesse que citar um país que faz melhor que o Brasil, que estaria na outra extremidade de age mais, de forma mais qualificada. Se você comparar, por exemplo, o Canadá com os Estados Unidos, o Canadá age muito mais desse jeito que eu estou propondo. Nos Estados Unidos se opera muito mais na mesma situação, se usa mais chumbo grosso porque não precisa. Então é a cultura. Mas outros países, por exemplo, a Alemanha, no caso da reabilitação, a Alemanha é um exemplo. A Alemanha é um exemplo dessa história de mudança estrutural do estilo de vida, feita de uma maneira formal, via medicina organizada. A Alemanha é um exemplo. Uma cidade como Colônia, por exemplo, tem mais do que 80 centros de reabilitação distribuídos na cidade, de forma ambulatorial, inclusive. Na Alemanha, se um sujeito tiver um infarto, um entupimento grave de coração, e não seguir o tratamento que o médico fez, o encaminhamento para um centro de reabilitação cardíaca, ele perde alguns direitos do plano de saúde. Se a coronária dele entupir, precisar de hospitalização de novo, ele vai pagar a conta. Então existe, é que nem usar cinto de segurança. Você usa cinto de segurança para se proteger, mas você protege os outros também. E ao usar cinto de segurança, você está reduzindo custos que a sociedade paga para o teu acidente. É multado justo, se não usar. Então é uma questão da lógica é essa. Se você adoeceu, está sobre o acolhimento do Estado, os vencimentos, você é um funcionário público, está pagando a conta. Você tem a obrigação de fazer a sua parte é reabilitação. O tratamento está sendo oferecido para você de maneira gratuita e você tem direito a esse tratamento e você não segue esse tratamento e a doença surge de novo, a sociedade vai ficar bancando essa conta quantas vezes? Não é muito justo, né? Então é questão de e o alemão, ele também na Europa, mais do que aqui, eles começaram a ter essa noção do alimento de qualidade. Estamos falando de Angelina, que é um lugar que tem lá um italiano que produz sem agrotóxicos, né? Que é um lugar que a gente energia limpa, né? A questão do alimento integral, de boa qualidade, que usa integral, sem agrotóxicos. Isso aí não é balela, isso tem uma repercussão para a nossa saúde. Agora tem uma pergunta de esporte agora. Vamos lá, essa semana no meu consultório tem um rapaz, um paciente meu, e ele está querendo ter mais massa. Então ele estava me perguntando se os anabolizantes, isso
prejudicaria a saúde deles. Um grande atleta, vamos pegar o Guga, né, grandes atletas que estão necessitando de maior performance, porque eles têm que ganhar a competição. Essas drogas, algumas são proibidas no antidoping. O que você recomenda? Assim, tem alguma crítica sobre isso? Total crítica. Na realidade, o anabolizante é antiético, é considerado, você tem que ser punido. É proibido? É proibido. Quer dizer, se ele for flagrado com anabolizante, ele está excluído da competição, ele perde o que ele ganhou, e isso é notório. A Rússia, por exemplo, está competindo sob a bandeira do Comitê Olímpico. O país foi alijado dos Jogos Olímpicos em função de uma política de doping sistemática promovida pelo Estado no intuito de buscar resultado. Essa é a primeira questão. Segundo, os efeitos colaterais do uso do anabolizante com essa finalidade performance para poder ganhar massa muscular, os efeitos colaterais são absurdos. Começa por uma dependência absurda. Eu participei de uma diretriz com a convite da Sociedade Brasileira de Psiquiatria falando sobre dependência do modo geral, crack, álcool, drogas do modo geral, e o capítulo do que eu participei era sobre doping. A dependência é absurda, equivale à dependência ao crack. O sujeito que entra numa academia começa a usar primeiro um suplemento que também não tem cabimento. Para ganhar massa muscular, ele não vai ganhar massa muscular porque ele está usando suplemento de proteína. Ele vai ganhar massa muscular no exercício que faça ganhar massa muscular, que é um exercício de grande força, de modo que ele não consiga muitas repetições. Tem que fazer o exercício correto. O suplemento não vai dar certo. Daí ele vai para o anabólico. Alguém vai dar uma dica, ó, isso aqui funciona, aquilo não... Então, essa dica foi dada na academia dele. O whey protein, ou sei lá da vida, não funcionou, mas isso funciona. Isso vai torná-lo dependente quimicamente. Para sair disso é complicado. Temos casos. Provavelmente temos que mandar para um psiquiatra para resolver isso. E os efeitos colaterais, câncer de fígado, aterosclerose precoce, enfim, comprometimento grave do organismo. Então, é um desastre para a saúde. Então Ou seja, não é bom para a saúde dele? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Totalmente fora de possibilidade quando alguém pensa em tornar saudável. E entra uma questão do esporte. O esporte competitivo, ou fazer um exercício visando um objetivo muito restrito, ficar mais forte, isso não tem limite. Porque qual o limite disso? Ele ficou um pouco mais forte, mas ele não está contente. Ele vai cada vez usando mais. Né? Nós temos exemplos, né, acho que de atletas que tiveram sérios problemas devido a essa falta de limite. O esporte, do modo geral, já não se relaciona tão fortemente com saúde, no sentido de promover a saúde. A ideia do esporte é conseguir resultado independente de prejudicar a saúde. Tanto que tem gente infiltrando o joelho, voltando à competição antes de estar totalmente recuperado por causa do resultado. E o atleta de alta competição muitas vezes envelhece mais cedo por causa da competição. Ou seja, o esporte não é de todo bom para a saúde, tem que saber como... Tem que saber, mas o esporte competitivo é aquilo que a gente conversou na live outro dia. É um funil, é frustrante, porque poucos conseguem chegar ao topo, e também quem chega dura pouco. Se ele organizou toda a vida, só pensou naquele sucesso, aquele sucesso é transitório. Daqui a pouco não é mais ele que é o campeão, é outro que é o campeão. E o que ele vai fazer da vida dele? Vai ficar com aquela... Quer dizer, passou. É para poucos, a maior parte fica no meio do caminho, a grande maioria, obviamente, e quem chega lá dura pouco. E às vezes se machuca muito para isso, porque tem uns traumas. Se você pegar as articulações de um atleta de alto nível, seja o ombro do nadador, o cotovelo do tenista, o quadril, o joelho, seja o que for, do jogador de futebol e por aí vai, são estruturas desgastadas e envelhecidas precocemente pelo excesso de uso. Então, quer dizer, quando entra nessa história ainda o doping, e entra esse mito do suplemento, isso tem um interesse econômico absurdo. A indústria de suplementos, de vitaminas, é uma das mais rentáveis do mundo,
e significa um uso totalmente inadequado. É mais fácil perder do que ganhar por causa disso, quando não houver uma prescrição em função de uma situação específica que exige um tratamento. Há uma deficiência de vitamina D, é um vegano que vai precisar da B12, enfim, senão vai ficar anêmico, enfim, coisas desse tipo. É alguém que, por causa do esporte, tem uma certa deficiência de magnésio, seja o que for, vamos suprir. Mas não é a regra. Isso, quando vira a regra de usar tudo que pode, e suplementos de vitamina a granel, aumenta a possibilidade de câncer, de infarto, etc., ao contrário do que se diz de benefício de saúde. É um desastre. Além de custar, né? De ser um gasto. Estamos aqui de perto, porque de perto ninguém é normal. Estamos aqui com a presença do Dr. Thales de Carvalho, cardiologista, especialista em esporte, falando no programa Psiquiatria Sem Fronteiras, aqui no canal do YouTube, no Terapia Social. Você se inscreva no canal, coloque os seus dispositivos para avisar das nossas lives. Sempre na quinta-feira a gente está lançando. Eu só quero dizer uma coisa, eu estou disfarçando um pouco aqui, né? Porque de repente você percebe que eu não sou tão normal assim, eu sou mais anormal do que você imaginava. Espero que eu não vai me internar a partir dessa entrevista, né? O cordeirinho ele segue, né? Tem os soldadinhos, os cordeirinhos eles seguem. Então os normais, a gente tem uma tendência a fazer o senso comum. E quando a gente se atreve a fazer uma medicina diferente, ou a vestir uma roupa diferente, a fazer algo adverso, isso é algo criativo, mas assim, a gente enfrenta a crítica dos outros, né? Mas assim, você se sentiu bem melhor saindo de um ambiente e mudando até a maneira de trabalhar, sendo mais coerente com aquilo que você pensa, que você sente. Isso é um sinal de saúde também, né, Thales? Sem dúvida. É o fato de viver de maneira mais, enfim, mais completa, vamos dizer assim. É fazer o que você sente que deve fazer e não ter medo de fazer o que você percebe que deve fazer. É mais ou menos isso. E isso me fez até ser mais respeitado, não somente aqui em Florianópolis. Eu sou hoje conhecido nacionalmente em função dessa minha atitude, que era uma atitude que no começo parecia até um pouco irresponsável, mas já tinha base científica, um pouco irresponsável, mas que hoje, decorridos todos esses anos, essas décadas que eu tenho de atividade profissional... Muitas décadas, põe décadas nisso, né? Basta dizer que eu me formei em dezembro, vou completar 50 anos de, infelizmente não é de idade, é de formado em medicina. De medicina. Foi mais 6 de faculdade, dá 56 anos só de medicina. E você faz seu próprio esporte ainda? Lógico, eu corro, né? Hoje eu cheguei um pouco mais tarde aqui porque estava fazendo um exercício. Ontem eu já... E vou variando, tem dia de musculação, tem dia de correr ao ar livre, tem dia de fazer meio livre, tem dia de dançar. Então, a dança pode ser uma forma de exercício? Subir uma escada para ir no seu apartamento, às vezes pode ser uma forma de exercício? Mas a dança é mágica. Por quê? Porque a dança não é uma atividade meramente mecânica. Se você vai para uma esteira, você vai para um aparelho de musculação, você está fazendo um gesto mecânico, de exercício físico. E a corrida ao ar livre, para mim, significa uma meditação. Então, na hora que eu estou correndo ao ar livre, eu estou entrando em sintonia. A minha respiração está em sincronia com as minhas passadas. Então, eu vou entrando naquele ritmo e fico feliz fazendo aquilo, esqueço da minha vida, do trabalho, do que for, e aquilo, para mim, é uma bênção. Mas se você ficar em cima de uma esteira, olhando para a parede, 30, 40 minutos, correndo no mesmo lugar, sem sair daquele lugar, né? Não está apreciando aquilo, é meio complicado. A dança, você consegue, com a mesma atividade, vamos dizer, mecânica assim, com o mesmo estímulo cardíaco, com o mesmo batimento cardíaco, você consegue fazer muito mais e ser muito mais feliz, porque você, em primeiro lugar, você tem uma percepção menor de esforço. Você está com a mesma exigência cardíaca, a mesma exigência cardiovascular. Vamos dizer, 150 batimentos por minuto. Correndo na esteira, você acha que aquilo está muito forte. E tolera 20 minutos, vamos dizer assim. Dançando, você considera, nem pensa. Você considera aquilo uma atividade leve e consegue dançar horas. Num baile, por exemplo. Ou numa escola de samba da vida. Os bailes vão voltar, gente. A condição sanitária está melhorando. Nós estamos começando a agarrar as pessoas. Já estamos sem máscara, aqui com pessoas que a gente sente que não tem. Qual é a lógica disso? É porque você libera, com exercício você libera as endorfinas, os hormônios e tal. E com a dança você estimula outros pontos do cérebro, porque você está ouvindo a música,
você está aprendendo um passo, está realizando um passo. Se você está dançando, se é um casal, estão os dois ali em sintonia, interagindo. Então, quer dizer, é muito mais completo. Te agradeço muito, mais uma vez, você colaborando com a gente tem que compartilhar o conhecimento, né? Muito obrigado, Dr. Thales de Carvalho. Eita, nós! Até o próximo programa. Grande abraço a todo mundo.